Você já ouviu falar da aposta que ninguém conseguiu cumprir? Aquela que começa como uma brincadeira entre amigos e termina em algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Prepare-se, porque agora você vai descobrir o que realmente acontece quando as luzes se apagam no cemitério. Lucas era um adolescente como qualquer outro, curioso, destemido e sempre em busca de aventura. Numa noite fria de outubro, ele e seus amigos se reuniram no velho parque da cidade. A lua cheia iluminava o céu, e o vento sussurrava entre as árvores, criando um cenário perfeito para histórias de terror. Eu duvido que você consiga passar a noite inteira no cemitério, provocou Marcos, com um sorriso desafiador no rosto. Lucas riu. Isso é fácil. O que eu ganho se eu fizer isso? Se você conseguir, nós pagamos suas entradas para o show da banda que você gosta, disse Júlia, entrando na brincadeira. Sem pensar duas vezes, Lucas aceitou a aposta. Afinal, era apenas uma noite em um lugar cheio de lápides e histórias antigas. O que poderia dar errado? Os amigos acompanharam Lucas até a entrada do cemitério. Os portões de ferro rangiam ao abrir, e um caminho de pedras levava ao coração daquele lugar esquecido. Boa sorte, disseram em uníssono, antes de deixá-lo sozinho. Eu duvido que você consiga passar a noite inteira no cemitério, provocou Marcos, com um sorriso desafiador no rosto. Lucas riu. Isso é fácil. O que eu ganho se eu fizer isso? Se você conseguir, nós pagamos suas entradas para o show da banda que você gosta, disse Júlia, entrando na brincadeira. Assim que seus amigos partiram, o silêncio tomou conta. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas decidiu ignorá-lo. Caminhou entre as lápides, lendo nomes e datas, imaginando as vidas que ali estavam enterradas. O tempo parecia passar lentamente. Para se distrair, ele se sentou ao lado de um antigo mausoléu e tirou seu celular. Sem sinal. Ótimo, murmurou, guardando o aparelho de volta no bolso. O vento ficou mais forte, e as árvores balançavam de forma quase sinistra. De repente, um som chamou sua atenção. Parecia um sussurro, vindo de algum lugar próximo. Deve ser o vento, pensou em voz alta. Mas então, ouviu novamente, desta vez mais claro, Lucas. Seu coração acelerou. Quem está aí? Perguntou, tentando soar corajoso. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio esmagador. Decidiu caminhar em direção ao som, convencido de que seus amigos estavam tentando assustá-lo. Muito engraçado, pessoal. Podem sair agora, gritou. Mas não havia ninguém. Enquanto explorava, percebeu que o ambiente parecia mudar. As sombras ficavam mais profundas, e uma névoa começou a cobrir o chão. As lápides pareciam se multiplicar, formando um labirinto sem saída. Foi quando avistou uma figura ao longe. Parecia uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos que cobriam seu rosto. Ela estava de costas, imóvel. Olá, chamou Lucas, hesitante. A figura não respondeu. Ele deu alguns passos à frente. Você está bem? Foi quando avistou uma figura ao longe. Parecia uma mulher, vestida de branco, com longos cabelos que cobriam seu rosto. Ela estava de costas, imóvel. Olá, chamou Lucas, hesitante. A figura não respondeu. Ele deu alguns passos à frente. Você está bem? A mulher começou a se mover lentamente, flutuando alguns centímetros acima do solo. Lucas congelou. Aquilo não podia ser real ou isso não está acontecendo, e sussurrou para si mesmo. A figura virou-se abruptamente, revelando um rosto pálido e olhos vazios. Um grito agudo ecoou pelo cemitério, fazendo Lucas cair para trás.
Em pânico, ele se levantou e começou a correr sem direção, tentando encontrar a saída. Cada caminho que tomava parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar. O cemitério agora era um labirinto vivo, mudando a cada passo. Sons de sussurros e risadas ecoavam ao seu redor. Exausto, ele parou para recuperar o fôlego. Isso é apenas um sonho. Vou acordar a qualquer momento, repetia, tentando se convencer. Mas então, sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Virou-se lentamente e deparou-se com um grupo de figuras sombrias, todas com olhos vazios, estendendo as mãos em sua direção. "Junte-se a nós", e diziam em uníssono. Lucas gritou e correu novamente, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Por favor, me deixem sair", implorava. Ao longe, avistou uma luz. A saída, pensou, com uma centelha de esperança. Correu em direção à luz com todas as suas forças. Ao se aproximar, percebeu que era a entrada do cemitério. Sem hesitar, atravessou os portões e caiu de joelhos no chão do lado de fora. O sol começava a nascer, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O pesadelo havia acabado. Seus amigos estavam lá, com expressões preocupadas. "Lucas, você está bem?", perguntou Júlia, correndo em sua direção. "Vocês não vão acreditar no que aconteceu", e disse ele, ofegante. Marcos o ajudou a se levantar. "Calma, cara. O que houve?" Antes que pudesse responder, notou algo estranho. As ruas estavam vazias, sem carros ou pessoas. As casas pareciam abandonadas, com janelas quebradas e portas escancaradas. "Onde está todo mundo?", perguntou, confuso. Seus amigos trocaram olhares sombrios. "Lucas, do que você está falando?" "Nós somos os únicos que restaram", disse Marcos, com um tom frio. "Restaram? O que você quer dizer?", insistiu. Júlia segurou sua mão. "Desde aquela noite, nada mais foi o mesmo." Ele puxou a mão, dando um passo para trás. "Que noite? O que está acontecendo?" Marcos suspirou. "Você nunca saiu do cemitério, Lucas." O chão pareceu desaparecer sob seus pés. "Isso é uma piada? Eu estou aqui, com vocês." Júlia balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. "Nós também não saímos." Nesse momento, as lembranças voltaram como um turbilhão. A aposta, o cemitério, as figuras sombrias. E então, o momento em que tudo ficou escuro. "Não pode ser", o sussurrou. Olhou para suas mãos e percebeu que estavam pálidas, quase translúcidas. Os três ficaram em silêncio, enquanto o sol continuava a subir no horizonte, sem aquecer nada ao seu redor. Lucas olhou para os amigos, agora entendendo a realidade. "Estamos presos, não estamos?" Marcos assentiu lentamente. "Parece que sim." Júlia tentou sorrir. "Pelo menos estamos juntos." O vento soprou, carregando folhas secas pela rua deserta. O mundo ao redor deles era uma sombra do que um dia foi. Lucas respirou fundo. "E agora? O que fazemos?" Marcos olhou para o horizonte. "Acho que esperamos." "Esperamos pelo quê?", perguntou Lucas. Júlia olhou profundamente em seus olhos. "Por um novo começo. Ou talvez, por alguém que possa nos ver." Enquanto caminhavam pela cidade fantasma, uma sensação de paz começou a envolvê-los. Talvez aquele não fosse o fim, mas um novo capítulo que ainda não compreendiam. O tempo passou de forma indistinta. Dias e noites se misturavam. Até que, um dia, enquanto estavam sentados no parque onde tudo começou, ouviram vozes. "E aí?",
Pessoal, ouvi dizer que ninguém consegue passar a noite no cemitério, e disse um jovem desconhecido, cercado por amigos. Lucas trocou um olhar com Marcos e Júlia. Será que eles? Marcos sorriu de lado. Talvez tenhamos companhia em breve. Júlia suspirou. Ou talvez possamos avisá-los. Levantando-se, Lucas decidiu que, se estivessem destinados a ficar ali, poderiam ao menos tentar fazer a diferença. Caminharam até o grupo de jovens, que não parecia notá-los. Ei, chamou Lucas, mas sua voz não alcançava os ouvidos deles. Frustrado, tentou tocar o ombro de um dos garotos, mas sua mão passou direto, como se fosse feito de ar. Não adianta, disse Júlia. Eles não podem nos ver ou ouvir. Marcos olhou para o cemitério ao longe. Então, talvez tudo o que podemos fazer é esperar. Conformados, os três amigos retornaram ao lugar onde suas vidas mudaram para sempre. Sentaram-se em frente ao cemitério, observando enquanto o grupo de jovens se aproximava dos portões. Será que o destino deles será o mesmo que o nosso? Perguntou Lucas. Não sabemos, respondeu Júlia. Mas talvez seja assim que as coisas devam ser. O vento soprou novamente, trazendo consigo sussurros indecifráveis. A névoa começou a se formar ao redor do cemitério, exatamente como naquela noite. Lucas fechou os olhos, deixando as sensações o envolverem. Quando os abriu novamente, estava sozinho. Marcos e Júlia não estavam mais ao seu lado. Marcos? Júlia chamou, levantando-se rapidamente. Nenhuma resposta. O silêncio era absoluto. Confuso, ele começou a andar pela cidade deserta. Tudo estava diferente agora. As casas, antes em ruínas, pareciam novas. As ruas estavam limpas, e o som distante de carros e pessoas podia ser ouvido. Uma mulher passou por ele, falando ao celular. Sim, estou a caminho. Não se preocupe. Com licença, chamou Lucas, mas ela passou direto, sem notar sua presença. Tentou falar com outras pessoas, mas ninguém o via ou ouvia. Era como se ele fosse invisível. Desesperado, correu até sua antiga casa. Encontrou a porta aberta e entrou. Lá dentro, uma família desconhecida estava reunida na sala. Quem são vocês? O que estão fazendo na minha casa? Gritou, mas novamente foi ignorado. Percebendo que algo estava muito errado, subiu as escadas até seu antigo quarto. Ao entrar, viu que estava completamente diferente. As paredes tinham outra cor, os móveis não eram os mesmos. Sentou-se na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando notou um jornal sobre a mesa de cabeceira. Pegou-o e viu a data, em 10 de outubro de 2023. Isso não pode estar certo, e murmurou. Isso é, e um ano depois? Folheando o jornal, uma manchete chamou sua atenção: um desaparecimento de 3 adolescentes completa um ano sem respostas. Abaixo, as fotos de Lucas, Marcos e Júlia estampavam a página. O choque o atingiu como um raio. Estamos desaparecidos há um ano. As peças começaram a se encaixar. Talvez não estivessem presos entre a vida e a morte. Talvez estivessem presos no tempo, em um loop infinito daquela noite fatídica. Determinado a encontrar uma saída, Lucas decidiu voltar ao cemitério. Talvez lá encontrasse as respostas que procurava. Ao chegar, encontrou Marcos e Júlia esperando por ele. Onde vocês estavam? Perguntou, aliviado. Estávamos te esperando, respondeu Marcos. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Acho que estamos presos em um loop temporal, explicou Lucas. Júlia assentiu. Também pensamos nisso.
Talvez haja uma maneira de quebrar o ciclo. Os três decidiram explorar o cemitério mais uma vez, em busca de qualquer pista que pudesse ajudá-los. Caminharam por horas, até que encontraram uma lápide diferente das outras. Nela, estava escrito: aqueles que aqui entram, deixam para trás o tempo e o espaço. Somente ao confrontar seus próprios medos encontrarão a libertação. Talvez seja isso, exclamou Lucas. Precisamos enfrentar nossos medos. Marcos olhou ao redor. E qual é o nosso medo? Júlia pensou por um momento. Talvez o medo de estarmos esquecidos, de não sermos lembrados. Lucas concordou. Precisamos aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Reunindo suas forças, os três se deram as mãos e fecharam os olhos, concentrando-se em seus sentimentos mais profundos. Uma luz intensa os envolveu, e por um momento, tudo ficou em silêncio. Quando abriram os olhos, estavam de volta ao parque, na mesma noite da aposta. Os sons da cidade estavam ao redor, e seus corações batiam acelerados. Conseguimos? Perguntou Júlia, com esperança na voz. Marcos sorriu. Parece que sim. Lucas olhou para o cemitério ao longe. Acho que aprendemos nossa lição. Os três decidiram nunca mais brincar com o desconhecido. A vida voltou ao normal, mas as memórias daquela noite permaneceram com eles para sempre. Anos depois, sentados no mesmo parque, lembravam-se da aventura que quase os prendeu para sempre. Você já contou essa história para alguém? Perguntou Júlia. Lucas balançou a cabeça. Não. Acho que ninguém acreditaria. Marcos riu. Talvez seja melhor assim. Enquanto o sol se punha no horizonte, os três amigos sabiam que algumas experiências são feitas para mudar nossas vidas, mesmo que nunca sejam compreendidas completamente. E, em algum lugar distante, o cemitério continuava lá, silencioso e misterioso, esperando pelo próximo aventureiro disposto a desafiar o desconhecido.